Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Vamos fazer agora a leitura preliminar dos trabalhos do Evangelho da noite de hoje. Leitura do livro Fonte Viva, do nosso querido Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier, do nosso querido Espírito Emmanuel. A lição de hoje tem o título do O Justo Remédio. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, pois já vos mesmos estáis instruídos por Deus, a que vos ameis uns aos outros. Paulo, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia a sistemas cruéis de educação. Ali, um filho rebelde e ingrato que foge à beleza do entendimento. Acolá, é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta o lar. Mais adiante, é o chefe de serviço, insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador efetivamente não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronte verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe de quinzel? Quem realmente ama em nome de Jesus está semeando para a colheita da eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Que assim seja. Seguindo com a nossa oração inicial, vamos fechar os nossos olhinhos, ficar na cadeira melhor que a cadeira nos oferece, pedir a Deus, nesse momento, de agradecer por esse dia maravilhoso, de agradecer por esse momento que estamos reunidos em seu nome. Agradecer por tudo que temos e que muitas vezes só sabemos reclamar. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo. E pedimos, Senhor, que sempre esteja conosco em todos os momentos, nos orientando para o bem. Senhor amado, espiritualidade bondosa, agradecidos que somos, fizemos a oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Queridos. Boa noite a todos presentes, aqueles que estão nos vendo pelas redes sociais.
Nossa gratidão a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para o Evangelho da nossa casa, a amada Casa Allan Kardec. E hoje nós falaremos um pouco sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: não julguem para não serem julgados, aqueles que estiverem sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, os escribas e os fariseus, eles levaram até Jesus uma mulher que havia cometido adultério e que foi flagrada. E disseram a Jesus: olha, segundo as leis de Moisés, quem comete adultério, a mulher que comete adultério deve ser apedrejada. E Jesus estava escrevendo na areia, não deu muita atenção, vamos dizer assim, não respondeu na hora, porque eles estavam testando Jesus. Eles queriam ver se Jesus ia errar também. Mas Jesus continuou ali. Depois de eles continuarem insistindo com Jesus, ele disse: aqueles dentre vocês que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Após baixou-se e continuou a escrever na areia. Então, por que Jesus nos ensina a não julgar o próximo? Porque para que não sejamos igualmente julgados, pois agirão para conosco do mesmo modo que agirmos para com os outros. É muito simples, amados irmãos, a gente julgar os outros. E é como a gente vê isso. Ah, porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo, não poderia fazer assim, está totalmente errado. Mas, se nós formos analisar, nós não poderíamos agir dessa maneira. Por quê? É como Jesus nos diz aqui: quem de nós não tem alguma coisa a recuperar na nossa vida? Quem de nós não fez alguma coisa errada? Então, se nós vamos julgar as pessoas, nós temos que lembrar que nós também poderemos ser julgados da mesma maneira. Jesus recomendou aos escribas e fariseus a observância da lei de Moisés, que mandava apedrejar as adúlteras? Sim. Ele transferiu aos seus inquisitores, a essas pessoas que procuravam ele, a responsabilidade sobre a atitude que iriam tomar contra essa mulher. E eles, depois das palavras de Jesus, perceberam que realmente eles também tinham alguma coisa que não estava correta. Tinham feito algo. E assim, foram aos poucos deixando as suas pedras no chão, foram virando as costas e foram saindo. Ainda que as leis humanas apontem os preceitos legais a seguir, devemos sempre analisá-los à luz das nossas próprias ações. Só então perceberemos que temos ou não autoridade moral para aplicá-los ao outrem. Isso é uma grande verdade. Por que os mais velhos se afastaram em primeiro lugar? Porque, tocados pela palavra de Jesus, refletiram sobre inúmeras faltas cometidas ao longo da vida. Por isso eles se afastaram. Reconheceram mais que os pescadores, sentindo-se, portanto, incapazes de condenar um ato que talvez já houvessem praticado. Naquela ocasião, qual dentre os presentes possuía condições morais para julgar a mulher adúltera? Isso já ficou bem claro desde o início. A única pessoa que poderia julgar essa mulher seria Jesus. E não foi assim. Apenas Jesus. E ele foi o espírito elevado que já existiu na Terra, e apenas ele, dentre todos os presentes naquela ocasião, poderia julgá-la e condená-la. E como agiu Jesus, no entanto, com a pecadora? Ele criticou o procedimento, não tratou com desprezo e nem exigiu arrependimento. Limitou-se a dizer que os demais também
não a condená-lo e mostra-lhe que nada estava perdido, pois havia uma vida pela frente, desde que ela buscasse a prática do bem. Então, essa foi a forma amorosa que Jesus viu esta situação e tomou essa decisão, porque o amor maior. Todos nós, mesmo quando erramos, temos uma oportunidade de nos recuperar. Isso só vem em benefício do nosso espírito para a nossa evolução. Porém, nós vivemos em sociedade e para que isto funcione, nós vivemos sobre as leis da sociedade. Essa atitude que Jesus tomou não quer dizer que nós temos que aceitar tudo que é feito conosco, tudo que acontece na sociedade de hoje. Não, não é assim. Temos sim que seguir as leis da nossa sociedade também. Agora, isso não quer dizer que nós tenhamos que retribuir na mesma moeda, né? Muitas vezes no ímpeto, por se tratar de alguém familiar nosso que sofreu qualquer abuso, qualquer violência, nós fazemos justiça com nossas próprias mãos. Então, Jesus deixa bem claro para nós isso. Sim, temos que seguir as leis da nossa sociedade. Mas antes de nós tomarmos essas decisões, temos que refletir. E se fôssemos nós que cometêssemos esses erros, nós gostaríamos de receber dessa mesma forma esse tratamento? Então, nós temos que deixar a lei que existe, e também é uma orientação espiritual, logicamente, julgar e dar aquele, diria, um castigo, aquela recuperação, aqueles espíritos que cometem essas falhas. Mas, infelizmente, nessa nossa sociedade hoje, as recuperações são poucas. Porque muitos espíritos se limitam simplesmente a castigar e não há uma recuperação social. Existem grandes trabalhos sociais nos presídios, inclusive dos centros espíritas, de espíritas que vão conversar para quê? Para mostrar àqueles que se encontram reclusos que há sempre uma chance de recuperação, praticando aquilo que Jesus disse aos fariseus e aos escribas. Olha, estude, leia, se arrependa, que Deus vai saber te perdoar e tu vais te recuperar a cada reencarnação daquilo que tu cometeu de falta. Reprovar a conduta perversa de alguém constitui em certas ocasiões um dever, porque um bem deverá daí resultar. E por que não ser assim? Jamais na sociedade se reprimia o mal. Quando a crítica é desnecessária? Quando tem um propósito de desacreditar a pessoa cujos atos se critica sem qualquer intuito de auxiliar-lhe o progresso ou evitar a prática do mal. Em propósito, nunca tem excusa, porquanto se trata de maledicência e maldade de quem critica. Então, só para concluir, nós normalmente criticamos, esquecemos o que nós cometemos. E é isso que Jesus vem nos dizer. Abre o teu coração, perdoa e não toma atitudes desrespeitosas ou violentas, porque tu poderás ser tratado da mesma forma. Muito obrigado. Vamos para a nossa oração final. Agradecendo a Deus por essa oportunidade
pedindo a Ele que nos abençoe com muita saúde, com muita paz, que a sua harmonia entre em nossos lares, protegendo e amparando a todos nós e a todas as nossas famílias, onde quer que elas estejam, que a paz de Jesus as encontre. Jesus amado, espiritualidade bondosa, pedimos nesse momento que vá até os hospitais, principalmente o Hospital Espírita em Curitiba, que no momento eu não me lembro o nome do nosso amigo, que o meu celular não está aqui comigo. Então, que Deus abençoe ele, que Deus proteja, que Deus dê força. E que a espiritualidade bondosa esteja sempre a amparar. E que ele tenha principalmente muita fé. Senhor amado, também pedimos que a espiritualidade bondosa cuide dos doentes, das cuidadoras, que Deus abençoe as crianças nas creches, que Deus abençoe os lares de idosos, os asilos, que Deus abençoe com muita saúde, muita compreensão. Senhor amado, te agradecemos por tudo e fizemos a oração que tu nos ensinou, principalmente agradecendo essa noite que começa e te oferecendo ela. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Jesus amado, Espíritos bondosos, os nossos amigos que nos visitaram em nossas casas, se precisarem de um esclarecimento, de um acalento, que a espiritualidade bondosa leve até o Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Balneário Gaivota, que aqui eles serão recebidos com muito amor, com muita paz, e que Jesus abençoe a todos nós. Uma boa noite a todos, uma ótima semana, e que Deus nos abençoe sempre para o caminho do bem. Que assim seja.